Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou há cerca de meia hora. São Paulo 0, Botafogo 1 no Morumbi. Estamos aqui, ó, cabelo molhado, encharcado. Estou com uma bermuda emprestada do Léo, que deve receber uns 3 números a mais que eu, porque a gente ficou ensopado no Morumbi. Nós e outros 24 mil torcedores, heróis que foram ao São Paulo, ou, como diz a torcida organizada do São Paulo, palhaços que foram lá assistir o jogo do São Paulo. A torcida cumpriu o seu papel, foi lá, a diretoria, claro que não diminuiu o preço do ingresso depois do vexame em Córdoba, mas mesmo assim tinha 25 mil caras lá tomando chuva. Não é que choveu no meio do jogo, estava chovendo desde antes do jogo. Exato. E a galera foi, e a torcida, a organizada, apoiou o tempo todo, até a hora que sai o gol do Botafogo no final, e o São Paulo perde o jogo, aquele negócio de é Libertadores, não sei o que, o ano está meio terminado, precisa saber aí se escapar definitivamente do rebaixamento. E a coisa mais importante agora é saber, o Ceni vai ficar ou não vai ficar? Não adianta falar que está triste, deprimido, que não dorme, que não sei o quê. O cara tem que resolver essa vida, resolver isso aí. E o São Paulo precisa resolver o que vai fazer com o seu elenco daqui para frente. Eu quero saber do Arnaldo e de vocês a seguinte pergunta: gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo, Arnaldo? Acho que eu sei o que você vai dizer. Foi um lixo. Tudo. Acho que a derrota, não digo que foi esperada, mas o time é um time praticamente inócuo, não fere ninguém. Acho que a formação escolhida, de novo, não foi a ideal. Achei que São Paulo tivesse encontrado de noite uma forma de jogar da sua camisa aqui no jogo contra o América. 3 zagueiros. E apesar de assim, não ter sofrido muito, ter controlado bem, entre aspas, o jogo o tempo todo, o São Paulo não foi agressivo, não criou grandes chances, não foi perigoso. E depois, no final, sofre um gol de pênalti, bem polêmico, aquela coisa, mas o São Paulo, que nós estamos conversando aqui, o time é tão frouxo, e a coisa está tão frágil, que não tem nem condição de, não sabe nem reclamar de um pênalti contra si em casa no finalzinho do jogo. O puxão do Léo no Tietchan, o Tietchan ainda consegue finalizar, uma coisinha, mas se fosse outro clube, talvez estivesse fazendo aí uma revolução. Mas o São Paulo nem essa força tem. A diretoria é fraca, a diretoria perdeu a confiança de todo mundo, dos jogadores, dos torcedores. Os jogadores, o torcedor já tem séries de restrições. E a questão do Rogério, acho que você tocou importante, porque ele fica meio que blindado nesse processo todo de fim de festa, fim de feira no final da temporada. E, na verdade, agora eu acho que ele tem que decidir aí o mais rápido, porque cair é muito pouco provável, né, Tironi? Porque os outros times não fazem ponto. E o São Paulo já tem assim, os seus 40, mas eu acho que não dá para passar desse próximo jogo com o Palmeiras. Tem uma semana e acho que o Rogério teria que definir agora, porque agora, se definir que fica, por exemplo, já dá para fazer uma reformulação considerável, sobretudo passando pelos jogadores mais experientes do São Paulo, que não tem mais, sem Libertadores, não tem mais sentido continuarem no clube. E hoje, aliás, acho que foram... assim, de novo, as opções do Rogério, muitas nesses jogadores mais experientes, e não deu em nada mais uma vez. São Paulo precisa de novos ares, novos comandos. Como a direção e o presidente não vai sair, tem que ter outros comandos, que, se não na comissão técnica, no time, né? As lideranças do time de São Paulo, elas são frágeis, e o São Paulo conseguiu ter a proeza de perder os 6 pontos para o Botafogo nesse campeonato brasileiro. Mande aí as suas mensagens. Vou só discordar de 2 coisas que você falou, Arnaldo. Primeiro, assim, os líderes, na verdade, não são exatamente líderes, são jogadores veteranos. Eles não têm nem aquela coisa o cara que é experiente, o cara que não sei o quê. Não, nem isso, né? O Miranda é um cara que não fala, é um calado. O Reinaldo é um cara de 32 anos com a cabeça de quem tem 20 ou 15. E o Rafinha, talvez o menos pior deles, mais malandro ali, esse sim, um pouco mais experiente. Mas não são caras que, vamos seguir aqui o que o Reinaldo está indicando, que é o caminho. Não, nunca foi, não vai ser. Sim. É um cara com 32 anos que tem arroubos de quem tem 15, né? Aliás, entrou mal hoje, uma substituição de merda do Ceni. E uma outra coisa que eu não concordo com você.
O São Paulo não controlou o jogo. Quem controlou o jogo foi o Botafogo. E é assim como o São Paulo. Não. Todo time. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista, assim, o São Paulo pressionou, ficou lá rodando a bola, mas em algum momento o Botafogo falou, agora a gente vai morrer aqui, vamos perder e tal. Não. O controle da coisa ficou meio na mão do Botafogo. Teve uma chance, gol dos caras, e acabou. Já acabou o jogo. É assim o São Paulo. Os times vêm jogar no Morumbi, eles não precisam jogar. E não é um menosprezo ao Botafogo. Eles podem estar lá no campo e aguentando um pouquinho de pressão, uma pressãozinha meio mais ou menos que acontece. Uma hora vai ter uma chance de fazer gol. Teve gol 1-0. Foi isso que aconteceu, não? Eu, assim, não vejo assim sempre, né? São Paulo não perdeu tantas vezes nesse ano. Perdeu os jogos que não podia perder, mas não acho que seja assim com o adversário. O que eu acho é que o São Paulo é um time previsível no seguinte aspecto. O São Paulo vai, da sua forma, tentar impor o seu jogo sobre o adversário. Não vai, digamos, atacar os pontos frágeis do adversário. Nessa partida, especificamente, o Botafogo é um time que joga muito pelo alto. O Botafogo fez o gol de pênalti. Pênalti que saiu de um lateral cobrado alto que o Miranda não consegue tirar e depois tem o puxão do Tietê. A partir do momento que o Botafogo, que estava sendo, sim, dominado no jogo, embora o São Paulo não criasse tantas chances assim de finalização frontal ao Gatito, a partir do momento que o Botafogo entra no sistema de 3 zagueiros, entra o Canu e sai o Rafael, e aí acerta a marcação, dá para ver isso nitidamente no campo, no primeiro movimento, aí ficou de fato fácil. E acho que o São Paulo não conseguiu responder às alterações dessas do Ceni no segundo tempo, sobretudo as entradas do Reinaldo, do Marcos Guilherme. Aí que tá, né? Essas preferências do Ceni por jogadores que não são efetivos e, aliás, são muito irregulares, não surtiram efeito. O Reinaldo errou tudo, cruzamento, tal. O Marcos Guilherme, campo pesado, o Marcos Guilherme, jogador leve, não adiantou nada. E aí, quando tudo caminhava para o empate, porque o Botafogo também não agredia minimamente, podia fazer gol num escanteio, numa falta lateral, num lateral, porque tinha um time alto. E assim que conseguiu chegar ao pênalti. Só para começar a passar a bola para a galera aqui, só mais um detalhe, né, dessa draga que está o São Paulo, desse poço sem fundo que está o São Paulo. Uma das últimas coisas, que eram os últimos bastiões de coisas boas do São Paulo, acabou também. O gramado do São Paulo é ruim. Não, o gramado não é ruim. A drenagem. A drenagem, isso que eu quero dizer. A drenagem é ruim. Antes chovia como choveu hoje, e, uma hora lá absorveu e tal. Hoje não, o jogo inteiro. Choveu forte, mas não foi aquela chuva incessante o tempo todo. Não. Quer dizer, choveu o tempo todo, mas não forte o tempo todo. Isso que eu quero dizer. Não é? O que eles acertaram, eu acho, na questão da preservação do gramado, quando não tem um show hoje, o gramado fica perfeito, né? E o São Paulo não perdeu nenhum mando porque fez shows lá, abrigou os shows do Metallica, do Iron Maiden e tal. Na questão da drenagem faz tempo que não é a mesma. Aliás, a gente já tinha visto contra o Corinthians, né, na semifinal do Paulista. Na semifinal do Paulista, não, contra o Corinthians na fase de classificação do Paulista e hoje contra o Botafogo também.